Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Lauberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de análise combinatória envolvendo arranjo. Nos comentários, vocês encontrarão as aulas referentes ao conteúdo de permutação e combinação. Vamos lá, vamos ver como é que cai em prova de concurso. Tá aqui, questão de número 1. Questão número 1. Na aula de hoje, a aula de número 2, eu vou mostrar para vocês como se resolve questões de arranjo sem ser necessário pela fórmula. No vídeo de número 1, no vídeo referente à aula de permutação, mostrei para vocês que é possível resolver tanto arranjo como combinação sem utilizar as fórmulas. Então confere lá, veja como é que eu faço para resolver com fórmula e também sem a fórmula, e aqui a gente vai aplicar nas questões de prova de concurso. Então todas as questões aqui dessa videoaula, desse meu conteúdo de arranjo, eu vou utilizar resolvendo tanto sem a fórmula ou também com o princípio fundamental da contagem. Questões que envolvem arranjo, lembrando que eu sempre vou verificar que eu vou ter um conjunto de valores e eu vou selecionar uma parte desses valores. E dentro dessa parte eu vou ter que identificar que vai se tratar, de objetos diferentes, de funções diferentes, de viagem diferente, de alguma coisa diferente. Então, todas as questões que iremos encontrar aqui, de um total de 10 questões, vocês vão verificar que sempre a historiazinha que ele vai contar no comando da questão vai tratar ali com alguma coisa diferente. Então, nossa missão é identificar que a questão se trata de arranjo e a partir do momento a gente aplicar a como resolver essa questão, tanto de forma intuitiva, de forma fácil, de forma prática, como também pelo princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, a questão de número 1 vai dizer o seguinte: Pedro possui 5 tintas de cores distintas para pintar 3 objetos diferentes. Está aqui, ó, a informação chave. Eu tenho que pintar lá 3 objetos diferentes. Eu tenho 5 tintas para pintar 3 objetos diferentes. Questão de arranjo, questão de arranjo. Ele vai perguntar lá de quantos modos diferentes ele pode escolher de forma que irá pintar esses objetos. Então eu tenho lá, é um arranjo de 5 e eu quero selecionar quantos? Quero selecionar o meu valor de 3. Quero selecionar meu valor de 3. Como é que eu faço para selecionar esses 3 objetos? Isso é a multiplicação do número 5 3 vezes. É só você observar que eu vou pegar aqui esse valor de número 3 e fazer uma multiplicação a partir do número 5 3 vezes. Como é que fica? Arranjo de 5 selecionar 3. É simplesmente 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, resposta correta, letra A. Pelo princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem. Observa o seguinte, pelo PFC, sempre vamos fazer desse jeito. O arranjo pelo PFC. Eu tenho lá 3 objetos diferentes. Tem o objeto de número 1, objeto de número 2 e objeto de número 3. Eu tenho 3 tintas de cores distintas, então eu quero pintar cada um com cores diferentes, objeto com cor diferente. Então aqui, o objeto número 1, eu tenho 5 tintas, então vou selecionar uma tinta. Então selecionei lá uma tinta. Das 5 já selecionei para pintar o objeto número 1. Agora eu quero pintar com cor diferente. Eu tinha 5, só me resta 4. Agora eu quero pintar o terceiro objeto com outra cor diferente. Eu tenho 3 possibilidades. Agora, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 dá um total de 60 maneiras diferentes aí, como ele pediu na letra A. Resposta correta, letra A. Questão de número 2. Diz o seguinte: um torneio de futebol será disputado por 16 equipes. Tenho aqui 16 equipes em regime de turno e retorno. Ou seja, cada equipe jogará 2 vezes com cada uma das demais equipes. Assim, esse torneio terá a seguinte quantidade de jogos. Olha só, eu tenho aí jogos diferentes, A informação disso aqui que ele vai jogar 2 vezes. E ele diz, com essa informação, eu tenho lá turno e retorno. Então, são jogos diferentes. Como tem um jogo diferente, é um arranjo, onde eu tenho 16 equipes para selecionar 2. Para jogar aí uma contra a outra, em turno e retorno. Quantas formas eu tenho aqui? O arranjo. Observa, cálculo do arranjo.
do 2, eu vou pegar dois números referentes ao número 16. 16 vezes 15. 16 vezes 15, quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter um total de 240. 16 vezes 15, um total de 240. Resposta correta aqui, letra B. E pelo princípio fundamental da contagem, professor, tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho duas equipes, né? Tenho a equipe de número 1 e a equipe de número 2. Ó. Tá aqui, colocando aqui equipe de número 1 e equipe de número 2. O que é que eu tenho que fazer? Pelo princípio multiplicativo, eles vão jogar em turno e retorno. Então, quando eu selecionar das 16 equipes aqui, né, para jogar em um dos turnos, quando for jogar lá no retorno, observe que eu terei uma, né, só sobrou agora 15 equipes. É 15 vezes 16. 15 vezes 16, observe que é o mesmo resultado. Dá um total de 240. Resposta correta, letra B. Questão de número 3 diz o seguinte: certo campeonato de xadrez é disputado por 8 competidores. Tem aqui 8 competidores. Sendo assim, de quantas maneiras distintas? Análise combinatória. O pódio são as 3 colocações dessa competição pode ser formado. Observe que questões com pódio, questão com classificação, sempre vai me dar a ideia de posição diferente. Então, eu vou ter aqui a primeira, a segunda e a terceira colocação. Então, isso aqui é uma questãozinha de arranjo, onde eu tenho que selecionar dos 8, 3 vencedores, né? Para subir aqui o pódio. Então, arranjo para selecionar 3. Observa também, eu vou pegar 3 números a partir do 8, ó, sempre fazendo a multiplicação, não precisa fazer a fórmula. É 8 vezes 7 vezes 6, sempre fazendo aqui como se fosse a minha permutação, aquela ideia de fatorial. Só que eu paro porque ele pede lá para fazer multiplicação a partir do 8, 3 números. Fazendo aqui essa multiplicação, temos 56 vezes 6, vai dar um total de 336. 336, resposta correta aqui, letra A. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo PFC, princípio fundamental da contagem, observa que eu tenho os pódios, né? Primeiro, segundo e terceiro, as posições. Primeiro, tem aqui o segundo, e eu tenho aqui o terceiro. Pronto. Observa que eu tenho 8 competidores. Se eu tenho 8 competidores para o primeiro lugar, eu tenho 8 possibilidades. Depois que um competidor ficou para trás, agora só me resta 7 possibilidades para o segundo, a segunda colocação. E para a terceira colocação, depois que eu tirar o segundo, só me resta 6. Observa pelo princípio fundamental da contagem. 8 vezes 7 vezes 6, total de 336. Resposta correta, letra A. Questão agora de número 4 diz o seguinte: 7 atletas disputam uma prova de natação com igual chance de vencer. De quantos modos diferentes pode ocorrer a chegada dos 4 primeiros colocados? Então, toda vez que trabalhar aqui com posição, com colocação, isso aqui vai me dar uma ideia de arranjo. Eu tenho aqui o arranjo. Quantos atletas eu tenho? Então, um total lá de 7. E eu quero selecionar quantos? Eu quero selecionar 4. Arranjo de 7. Tá aqui o arranjo de 7 para selecionar 4. Novamente, no 4, o que é que eu tenho que fazer? Eu olho lá para o número 7. Olhei lá para o número 7. Aí eu vou pegar lá do 7, 4 números. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Observe que eu vou ter lá um total de 42 vezes 20. 42 vezes 20, um total de 840. E 840, a resposta ela vai estar em intervalos, né? Tá aqui, é mais de 800 e menos de 850. Mais de 800 é 840 e realmente é menos de 850. Resposta correta, letra C. Professor, mostra aí pelo princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem. Observa lá que eu tenho lá os 4 primeiros colocados. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá aqui. Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Lembrando que a ordem importa de classificação, por isso que isso vai me dar uma ideia de arranjo. Eu tinha lá 7 atletas, selecionei um dos atletas para ser o primeiro. Então, dos 7, selecionei um, deixei ele aqui. Agora, para ser o segundo, só me existe 6 atletas.
Deixei já o segundo, para o terceiro só me existe 5 atletas e depois só me existe 4 atletas. Pelo princípio fundamental da contagem, é a multiplicação 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que isso aqui também vai dar um total de 840. A resposta correta é a letra C. Questão de número 5 diz o seguinte: uma seletiva de futebol está sendo disputada em apenas um turno por 12 equipes. Então, eu tenho 12 equipes. Serão selecionadas para um campeonato as 3 equipes de melhor pontuação ao final dessa seletiva. Supondo que todos os times tenham as mesmas condições de ocuparem esses 3 primeiros lugares, ó, observa também que vai ser aquela ideia de posição. Então, vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a ordem importa de classificação. Pergunta lá, um número de maneiras diferentes para a seleção desses 3 times classificados. Então, isso aqui também vai ser um arranjo, porque eu estou trabalhando aí com posições diferentes. Então, toda vez que a questão me der uma ideia de algo diferente, né? Nesse caso, a ideia de posição, então eu tenho que fazer por arranjo. Tenho aqui um arranjo, um total de 12, quero selecionar 3. Da mesma forma que vemos fazendo. Pego 3, observa lá o 12. O que é que eu tenho que fazer com 12? É 12 vezes 11 vezes 10. Paro lá em 10 porque ele disse lá que é 3 números. 12 vezes 11, sabemos que vai dar um total de 1, 3, 2. E coloco 10 aqui, multiplicado com 10 vai dar 1320. 1320, olho lá nas alternativas, resposta letra D. Pelo princípio fundamental da contagem, são 3 posições, primeiro, segundo e terceiro, né? Tenho aqui, eu tenho 12 equipes, então selecionei a primeira equipe aqui, depois que eu selecionar a primeira equipe, né, que eles estão aqui em ordem de classificação, isso aqui é o primeiro colocado, isso aqui é o segundo colocado, isso aqui é o terceiro colocado. Primeiro colocado já selecionei uma das 12. Só me resta 11. Depois só me resta 10. Multiplicação da mesma forma. 12 vezes 11 vezes 10. 1320. Resposta correta, letra D. Questão 6 diz o seguinte: 8 atletas disputam uma corrida de aventura. Então, ele já deu aqui 8 atletas. Vamos ver o que é que ele vai dizer. O vencedor será premiado com medalhas de ouro, o segundo colocado com a medalha de prata e o terceiro colocado com bronze. Observa que sempre eu estou nessa mesma ideia. São 3 posições, né? Onde eu tenho lá o primeiro sendo premiado aí com ouro, o segundo com a medalha aí de prata e o terceiro com uma medalha de bronze. O número diferente de premiações possíveis então eu tenho um total lá de 8. Então, isso aqui vai ser um arranjo de 8 e eu quero selecionar 3 para premiar aí esses vencedores. Aí é 8, é um arranjo de 8 e eu quero selecionar 3. Inclusive, a gente já fez, né, esse cálculo. É pegar aqui o valor do 8 e fazer a multiplicação 3 vezes. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. 56 vezes 6, 336, né? 336. 336, resposta correta, letra D. Pelo princípio fundamental da contagem. Observa lá que eu tenho que premiar ali os 3, né? Um com a medalha de ouro, um com a medalha de prata e o outro com a medalha de bronze. Tem um total de 8. Selecionei um para a medalha de ouro. Beleza? Depois, o que é que eu tenho que fazer? Se eu selecionei um para o de ouro, agora só me resta 7 para selecionar a de prata. Depois que eu selecionar a de prata, só me resta 6 para selecionar a de bronze. 8 vezes 7 vezes 6, total 336. Resposta correta, letra D. Questão de número 7. No setor administrativo da Prefeitura Municipal de Chiador, 20 servidores, colocou aqui 20 servidores, se candidataram para as vagas de chefia e vice-chefia. Observa que eu já tenho funções diferentes. Então, ele vai perguntar de quantas maneiras eu posso fazer aqui essa candidatura, né? Eles serão eleitos pelo voto de todos os servidores da prefeitura e determinam quantas maneiras distintas. Análise combinatória, os chefes poderão ser escolhidos. Eu tenho 20 para selecionar chefia e vice-chefia. Arranjo de 20 para selecionar 2. Arranjo de 20 para selecionar 2. Observa que eu tenho o número 2, eu olho lá para o número 20,
que é que eu tenho que fazer? Multiplicar o 20 vezes 19. Pego o 20 e multiplico lá pelo meu 19. 20 vezes 19, total de 380. 380, a resposta correta é a letra B. Pelo PFC, princípio fundamental da contagem, observa lá que eu tenho que selecionar tanto a chefia como a vice-chefia. Chefia e aqui a vice-chefia. O que é que eu tenho que fazer? Eu tinha 20 para selecionar aqui para chefia. Selecionei 1. Depois que eu selecionar, só me resta 19. Pelo princípio multiplicativo, 20 vezes 19. 20 vezes 19, 380. Resposta correta, letra B. Questão de número 8 vai dizer o seguinte: considere que para realizar os procedimentos de vacinação, uma equipe tenha sido formada por 3 técnicos de enfermagem para exercer funções distintas. Ó. O comando da questão já me trouxe claro aqui que vou trabalhar com funções distintas. Aí vai dizer lá, um deles é responsável por registrar as informações do paciente no sistema, o outro preparar a dose e o terceiro por aplicar. Considera ainda que um centro de saúde disponha de 10 técnicos, todos igualmente hábeis nestas 3 funções. A propósito dessa situação hipotética, assinala a opção correspondente à quantidade de maneiras distintas, análise combinatória, que uma equipe poderá ser formada. Então, eu tenho aí uma quantidade de 10, ele diz lá, eu tenho 10 e quero selecionar quanto? Quero selecionar 3. Funções diferentes, então vai ser arranjo. Arranjo de 10, selecionar 3. A partir do 3, observa aqui, eu vou verificar que eu tenho 10 e eu quero selecionar 3. É simplesmente pegar o 10 vezes 9 vezes 8. 72 vezes 10, dá um total de 720. 720, encontramos a resposta letra D. Pelo princípio fundamental da contagem. Da mesma forma, eu quero selecionar 3 pessoas aí para exercer funções diferentes. Eu tenho 10 vezes 9 vezes 8, mesmo resultado, 720. Resposta correta, letra D. Questão de número 9. Vai dizer o seguinte: o presidente e o vice-presidente. Então, já tenho aqui 2 funções diferentes. Tem a função do presidente e tem uma função do vice-presidente. De uma comissão serão escolhidos entre 10 deputados do partido X e 6 deputados do partido Y. Os partidos concordam que os 2 cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido. Informação importante. Aí ele pergunta lá, o número de maneiras diferentes se escolher o presidente e o vice-presidente dessa comissão. Então, é uma comissão onde eu tenho funções diferentes. Se eu tenho funções diferentes, isso aqui é meu arranjo. Então, essa informação que ele disse aqui, que os partidos acordaram, que os 2 cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido, então eu tenho 2 possibilidades. Então, para o presidente, aqui o presidente e aqui o vice-presidente. Observe que eu tenho 2 possibilidades. O presidente pode ser selecionado pelo partido X, está aqui, e o vice-presidente pelo partido Y. Da mesma forma, a ideia do ou, por isso que eu vou ter que somar, ou o presidente será do partido Y, ou será o vice-presidente formado aí pelo partido X. Então, eu tenho que fazer o arranjo com essas possibilidades, partido diferente. Então, calculando aqui, fazendo esse cálculo primeiro referente a essa situação aqui, fazendo essa situação onde o presidente será formado pelo partido X e o vice-presidente pelo partido Y. Eu aqui selecionando um do partido X, para ser o presidente. Isso aqui será um arranjo, onde eu tenho lá do partido X, eu tenho 10 deputados, e quero selecionar um. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho que fazer aqui separado para escolher o vice-presidente do partido Y. Então, também é um arranjo e verifico quantos tem do partido Y. Tenho 6 no partido Y, 6 para selecionar um. Observa que eu tenho só 10 selecionar um, é só o número 10. E aqui da mesma forma, eu tenho 6 para selecionar um, só tenho 6. Então, eu vou ter um total de 10 vezes 6. Aqui 10 vezes 6. 10 vezes 6 eu tenho um total de 60. Essa é uma maneira. E observe que tem uma alternativa letra C. Mas muito cuidado porque eu fiz só uma possibilidade. Agora eu tenho que fazer a outra possibilidade, que é justamente verificar
presidente agora sendo escolhido pelo partido Y. Como é que vai ficar? Tem um arranjo onde eu tenho 6 partidos, aqui 6 deputados do partido Y, então 6, eu quero selecionar o presidente, quero selecionar um. Isso aqui também vai ser multiplicado pelo arranjo agora do vice-presidente ser escolhido do partido X. Partido X eu tenho um total de 10. Então eu tenho aqui 10, onde eu vou selecionar um. Observe que vai dar o mesmo resultado. Eu tenho aqui 6 para selecionar um, que vai ser o próprio 6. Eu tenho 10 para selecionar um, que vai ser o próprio 10. Tenho lá 6 vezes 10. 6 vezes 10 tem um total de 60. Pela ideia do U, pelo princípio aditivo, porque pode ser partido X presidente ou partido Y sendo o escolhido aí para ser o presidente, né? Os deputados do partido Y. Então 60 mais 60, eu vou ter um total aí de 120. 120 maneiras de selecionar. Resposta correta, letra E. Mas pelo princípio fundamental da contagem, professor, como o senhor já vem fazendo. Observa aqui, fazer aqui, pelo princípio fundamental da contagem. Eu quero selecionar meu presidente, né? Tá aqui o presidente e o vice-presidente, tá aquela mesma ideia, presidente e vice-presidente, presidente e vice-presidente. Observe que eu tenho duas possibilidades também. Então eu tenho essa possibilidade ou eu tenho essa outra possibilidade referente a o presidente e o vice-presidente. Aqui o presidente e o vice-presidente. Como é que eu faço? Presidente sendo escolhido pelo partido X. Quantos partidos eu tenho? Quantos deputados eu tenho? Tenho 10. Vice-presidente agora, selecionado pelo partido Y. Tenho 6. É 10 vezes 6. E se você observar da mesma forma, presidente agora não vai ser selecionado pelo partido X porque já foi. Só me restou aqui a possibilidade de ser escolhido pelo partido Y. Os deputados do partido Y eu tenho 6, ser escolhido aqui presidente, e o vice-presidente é do partido X, vai ser 10. Observe que eu tenho 6 vezes 10. 10 vezes 6 é 60, e 6 vezes 10 é 60. 60 com 60, um total de 120. 120, a gente verificou que tem como resposta correta, letra E. Questão de número 10, última questão da lista das questões de arranjo, que vai dizer o seguinte. 6 pessoas, colocou aqui, ó, 6 pessoas, e ele disse que entre elas eu vou ter Roberto. Foram eleitas para comporem um grupo de trabalho. Na primeira reunião do grupo, através de registro em ata de reunião, será necessário escolher um presidente. Novamente, eu tenho um presidente, tenho um vice-presidente e tenho um secretário administrativo. Funções diferentes. Se é funções diferentes, eu vou trabalhar com a ideia de arranjo. Dessa forma, o número de maneiras, novamente, ó, o número de maneiras, isso aqui vai dar a ideia de análise combinatória e a questão de arranjo, para o preenchimento dessas funções. De forma que Roberto não seja o presidente. Então, vamos excluir aqui nosso amigo Roberto, ele não seja o presidente. Então, eu tenho que calcular um arranjo, onde eu tenho que verificar que eu tenho que selecionar dos 5, são 6 pessoas. Agora, eu não tenho mais Roberto. Roberto não pode ser presidente. Aqui eu estou calculando as possibilidades de ser presidente. Ó. O arranjo para ser presidente. Eu tenho lá um total de 6, mas Roberto aqui ele não faz parte para ser presidente, então eu tenho um total de 5. Depois que eu tirei Roberto, total de 6, só ficou 5. Quantos eu tenho que selecionar? Apenas um para ser o presidente. Multiplicado pelo restante. Observe que o restante, vice-presidente e o secretário, ele não tem restrição. Se não tem restrição, depois que eu selecionei dos 5, selecionei um, observe que eu tenho um total de 6, depois que ficou um aqui sendo selecionado presidente, eu vou ter um total de 5, porque Roberto agora vai fazer parte, tanto para ser escolhido para ser vice-presidente, como para ser secretário administrativo. Então, eu tenho 5 pessoas e eu quero selecionar 2 agora. Quero selecionar 2. Presidente só é uma pessoa e o vice-presidente agora eu quero selecionar dentro do conjunto, junto com o Roberto, 2 pessoas. Tenho aqui dois arranjos, né? Tem um arranjo para de 5 selecionar 1. Se você observar, de 5 selecionar 1, eu verifico que só tem o número 5. Tá aqui. E faço a multiplicação. Agora, arranjo de 5 para selecionar 2. Que é 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Vezes 5, total vai dar 100. 100 maneiras diferentes. Resposta correta, letra A. Agora, fazendo também pelo princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem. Eu tenho aqui, ó, princípio fundamental da contagem. São 3 funções. Função de presidente,
função de presidente, função de vice-presidente, função de secretário. Observa o seguinte, eu tenho 6 pessoas para selecionar, só que eu tenho uma restrição referente a Roberto. Se eu tinha 6 pessoas e eu quero excluir Roberto, vai me restar 5 pessoas para ser selecionado para ser o presidente. Então, por isso que eu vou ter 5 pessoas. Agora, Roberto pode voltar para ser presidente e vice-presidente. Eu tinha 6, já foi escolhido um para ser presidente, me restou 5 possibilidades para ser vice-presidente. Inclusive, o Roberto pode ser selecionado para ser vice-presidente. Se eu já selecionei o vice-presidente, quantas possibilidades vai ser para o secretário? 4. Observe que vai dar o mesmo cálculo. 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 5 vezes 4. A resposta correta realmente é letra A. Então, com isso, concluímos a resolução de 10 questões envolvendo o conteúdo de arranjo. Se gostou do vídeo, comenta, curte e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas e concursos da disciplina de raciocínio lógico. Bons estudos e até o próximo vídeo.